Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ensinar vocês a como fazer a configuração de HIT de velas no ggBot. Então o primeiro passo é a gente clicar em configurar bot no menu principal, depois em HIT de velas. Ele já vem com o valor padrão 3, caso você já tenha alterado alguma vez ele vai permanecer o valor que você colocou. Caso você não queira utilizar a funcionalidade, basta informar 0 nesse valor aqui, que daí ele não vai utilizar o HIT de velas. Como que funciona o HIT de velas? Ele vai utilizar esse valor que eu informei aqui e vai verificar se essa quantidade de velas aqui, nesse caso 3, se as 3 velas anteriores ao meu sinal, elas seguem a mesma direção ou direção contrária do meu sinal. E aqui eu coloco qual que é a direção que eu quero. A direção contrária, por padrão ele já vem contrária, mas pode ser igual também. Ou seja, imagina que eu tenho um sinal para compra e os 3 velas anteriores elas estão para venda. Então, se nesse meu sinal ele está para compra e as 3 velas anteriores estavam para venda, então ele vai bater direção contrária e vai justamente bater com essa configuração que eu fiz aqui. Então, as 3 velas anteriores são contrárias ao meu sinal, ele vai ignorar o sinal. A mesma coisa se fosse ao contrário. Se eu tivesse uma venda, se meu sinal fosse para venda e as 3 velas anteriores estivessem para compra, estivessem verdes, então ele ignoraria o sinal. Aí eu tenho a possibilidade também de colocar a direção igual, que ele vai seguir a mesma lógica, só que ele vai verificar se as velas anteriores são iguais. Então quer dizer que se eu tiver configurado para 3 velas e as 3 velas anteriores forem verdes e eu vou fazer uma compra, então ele vai ignorar o sinal, porque seria a quarta vela na mesma direção. As 3 velas anteriores já deu a mesma direção. A mesma coisa se fosse para venda. Se eu fosse fazer um sinal que fosse para venda e as 3 velas anteriores ao meu sinal do mesmo time frame também fossem de venda, ele ignoraria. Então vamos fazer um exemplo aqui prático, onde eu vou colocar aqui para o HIT de velas da lista 1, 3, eu vou colocar 2. E a lista 2 eu vou deixar 3, certo? Então, lista 1 eu tenho 2 HIT de velas na direção contrária, e na lista 2 eu tenho 3 HIT de velas na direção igual. Aqui, ó, lista 2, direção igual, lista 1, direção contrária. Então, você vem aqui na minha lista 1, eu tenho um sinal para as 3 e 13, e ele é para compra, para moeda USD CHF para M1. Então eu venho aqui na Key Option, as 3 e 13. É exatamente aqui. Então eu coloquei que caso ele fosse contrário, as duas velas anteriores fossem contrárias ao meu sinal, que são essas duas velas aqui, ele daria HIT de velas. E foi o que aconteceu. Essas duas velas terminaram para venda e o meu sinal era para compra. Certo? E aqui na lista 2, seriam 3 velas para a mesma direção. Então, ó, direção igual, eu estou fazendo uma compra às 3h27 para essa moeda aqui. Então, nós vemos aqui para o USD CHF, o horário dela é às 3h27. Então, nós vemos aqui 3h27, que seria aqui. Às 3h27, ele verifica as 3 velas anteriores, e eu estou fazendo uma compra. Então, ou seja, essa e essa vela terminaram para compra. E o meu sinal também era para compra. Então quer dizer que ele bateu o HIT de velas para a direção igual. Então é assim que configura o HIT de velas no ggBot.